Oiê, eu sou a Evelyn Correia e nesse vídeo nós vamos falar a respeito dos planos de existência, validade e eficácia do casamento. Seguimos. O plano de existência, ele tem dois requisitos, que é a manifestação da vontade livre e expressa, conforme o princípio da autonomia da vontade. Esse princípio ele é fundamental para qualquer negócio jurídico, qualquer contrato. Então, caso a pessoa brinque dizendo que não vai se casar, ou então, meu Deus, me socorre desse casamento que eu não quero, ou qualquer outra forma de que não fique expresso que a pessoa está querendo, que ela está dizendo sim porque ela quer, caso contrário, não há casamento, né? Conforme o artigo 1535 do Código Civil. E o segundo requisito é que precisa ter uma autoridade competente. O que seria uma autoridade competente? Seria, então, um juiz de paz. O juiz de paz, ele é competente quando ele exerce sua função no território em que ele é considerado a sua jurisdição, né, que é válida a sua jurisdição. Como, por exemplo, se o juiz de paz é de Porto Velho, ele não pode celebrar um casamento em outro estado, porque o ato padece no plano de existência. Caso contrário, se ele for de outro estado, o ato não existe, o casamento, né? Outra forma de autoridade competente, nós temos aí a autoridade religiosa. A autoridade religiosa, que seria o padre, por exemplo, ou o pastor, ele atuará em conjunto com o juiz de paz na hora do casamento. Mas, caso contrário, se o juiz de paz não estiver, esse casamento, ele é tido não como casamento no civil, mas casamento religioso com efeitos civis, conforme o artigo 1515 do Código Civil. E esse casamento, ele, no religioso com efeitos civis, ele ainda não tem o mesmo efeito que casamento no civil, porque ele precisa ser validado através, indo no cartório, no prazo de 90 dias. Caso contrário, esse prazo cai em decadência, esse casamento, ele não inexiste, né? Ele não existe, não chega a ser um ato que existe, e ele resta apenas como ato religioso e não para efeitos civis. Então precisa aquela pessoa que se casou no religioso e não foi no cartório regularizar essa questão do casamento no civil, ela precisa, no prazo de 90 dias, contestar, conforme o artigo 1516, parágrafo 1º do Código Civil. Caso contrário, não existe, viu? Tem outras modalidades especiais de existência, que é o casamento em moléstia grave, que está disposto aí no artigo 1539, e o casamento não compatível, disposto aí no artigo 1540. Moléstia grave é quando o enfermo ele não pode se deslocar e a autoridade vai até o encontro dele. No não compatível, o caso ele é diferente. A autoridade não vai até ele, mas sim as pessoas presentes ali, como por exemplo 6 testemunhas, que é preciso ter 6 testemunhas, elas podem confirmar que houve a celebração, e aí não precisa não de autoridade, viu? A autoridade competente, no caso, pastor, padre ou o juiz de paz. Vamos para o plano de validade. O plano de validade, ele se refere aqui a analisar se o casamento teve algum vício de consentimento, se houve algum defeito, se o casamento pode ser nulo ou anulável. O casamento pode ser nulo, que é quando a nulidade é absoluta, não consegue resolver de maneira alguma, conforme as regras do artigo 1521 do Código Civil, que são os impedimentos graves. Por exemplo, o casamento entre pai ou irmãos, né? Por exemplo, irmãos que são biológicos e casamento com outro irmão que é adotivo, mas que eles nunca se conheceram na vida. Ou, por exemplo, quando são irmãos unilaterais do mesmo pai,
e eles não se conheciam, ou até mesmo como pessoas que já foram casadas se casarem novamente. Isso aí é a bigamia, não pode. O prazo para isso é imprescritível e o efeito é ex-tunc, é retroativo, então a pessoa volta a ser solteira. Na nulidade relativa, quando o casamento é anulável, ou seja, o casamento ele pode ainda ele precisa de uns reajustes, mas ele ainda pode existir, né? Ele pode ser válido, conforme os artigos 1550 e 1560 a 1560 do Código Civil. Ele fala aí diversos prazos decadenciais, como 180 dias, 2 anos, 3 anos, 4 anos, em casos em que há vício de vontade, mas que o tempo pode curar esse vício, né? Para 180 dias é para anular casamento de menor de 16, 18 anos sem autorização dos pais. Para 2 anos é casamento perante autoridade incompetente. Para 3 anos é essencial sobre a pessoa, quando ela descobre o segredo sobre a honra, sobre o crimes ou defeito físico irremediável, como é o caso do Toninho Anaconda. E 4 anos para casamento sobre coação, porque o sim, nesse caso aí, foi sobre ameaça. E temos também uma terceira opção, que é o casamento putativo. Ele está também aí no plano de validade. No putativo, o que acontece? Acontece quando a pessoa, através do princípio da afetividade, né, ela se casa com alguém que ela não pode se casar. Como os casos lá que eu havia falado, quando o irmãos unilaterais, eles se casam não sabendo, aí ocorre o casamento putativo, que é quando eles não sabem que não podem se casar, mas que se casaram e tiveram aí a boa-fé objetiva, e esse casamento, ele pode sim ser anulado, mas, bom, ele pode ser anulado, ele deve ser anulado, conforme o Código Civil, porque são defeitos que não admitem resolução, né? Que são efeitos nulos. Então, o putativo nada mais é aquilo que você acha que é, mas não é. Um casamento que pode ser um casamento mesmo, mas na verdade ele é só uma união estável, por exemplo. Ou nem chega a isso, porque a pessoa já era casada, por exemplo, e ela não pode mais se casar. Esse é o caso do Toninho Anaconda, por exemplo, né? Também podendo ser, porque o casamento dele existiu, mas é anulável conforme aquelas regras lá do erro essencial por conta do seu defeito físico irremediável, né? E no caso dela, a esposa tem um prazo de 3 anos para anular. E o prazo de eficácia? O prazo de eficácia é quando o casamento existe e quando ele é válido e quando ele produz os seus efeitos. Quais são os efeitos, né, do casamento, né? Conforme o artigo 1566 do Código Civil, os deveres matrimoniais são fidelidade recíproca, que é o dever jurídico de lealdade, a vida do comum no domicílio conjugal, que é a presunção de coabitação, a mútua assistência, tanto de apoio moral como o dever de sustento, e aí configura-se o princípio da solidariedade familiar, o sustento, a guarda e a educação dos filhos, tudo isso é dividido, todos da família devem ajudar, entendeu? Tem causas suspensivas e causas em que há responsabilidade civil, mesmo que não houve casamento, que é o caso da estudante da Faculdade Católica, Dona Flor, porque mesmo quando não houve relacionamento, o plano de existência, ele não se concretizou, porque não houve casamento, nenhum grau da escada pontiana. Mas há ali a responsabilização e a eficácia de indenização por alimentos gravídicos por conta do abuso do direito e quebra da boa-fé.
dela.